Ninguém pode ver o reino de Deus e não nascer de novo. Passagens do Evangelho de Jesus. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vosotros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Passagem bíblica. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Nota deste autor. A transfiguração refere-se ao episódio do Evangelho onde Jesus leva consigo a Pedro, Tiago e João ao alto de uma montanha, onde Jesus é transfigurado diante deles, seu corpo se ilumina e aparecem conversando com eles os profetas Elias e Moisés. Fim da nota. Passagem bíblica. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Marcos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Nota deste autor. Elias significa meu Deus é Javé. Elias foi um dos profetas mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Aparece nos livros dos reis. Viveu no século IX a.C., realizando grandes feitos em nome do Senhor. Mandou exterminar de uma só vez aos 450 profetas adoradores de Baal, um deus pagão, após fracassarem num desafio lançado por ele mesmo entre Javé e Baal, com o objetivo de que o povo de Israel voltasse a acreditar no Deus vivo. Fim de nota. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Passagem bíblica. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse:
Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que faceis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvir sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dissemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto vos não recebeis nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontram em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença tivesse sido erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será dia constatado sem equívoco possível. Nota de rodapé. A tradução de Oosterwald está conforme o texto primitivo. Ela traz: não renasce da água e do Espírito. A de Saci diz: do Santo Espírito. A de Lamennais, do Espírito Santo. Fecha nota de rodapé. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer.
ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Passagem bíblica. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram, e se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Nota deste autor. Nesta última afirmação, Jesus chama o profeta Elias, que tinha vivido 9 séculos antes de João Batista, identificando ambos. Fim da nota. Jesus explica essas palavras dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois, ele ajunta: ouça quem tem ouvido para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Passagem bíblica. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido da vida espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido da regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos revivirão. Passagem bíblica. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículos 10 a 14. Tradução de Le Mestre de Saci. Passagem bíblica. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação. Idem, tradução protestante de Oosterwald. Passagem bíblica. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei de novo. Idem, versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas 3 versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível.
Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois de sua morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma consequência inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Nota deste autor. Nessas últimas palavras, Allan Kardec quer dizer que, para reparar as injustiças de uma vida, outras fazem-se necessárias, e da mesma forma elas também contribuem para a depuração do ser espiritual individual. Fim de nota. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido.